Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que também nos assistem pela internet. Vamos iniciando mais um encontro das nossas quartas-feiras, né? Aqui na Casa do Caminho, onde nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus na interpretação da doutrina espírita, né? Muito nos esclarece e muito nos ampara em todos os sentidos. Inicialmente, eu gostaria de só falar sobre os nossos horários, que estão afixados aí fora, né, do nosso dia de trabalho, e também no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Com relação às nossas cestas básicas, que distribuímos, nos atendemos 80 famílias, nós estamos agradecendo profundamente a colaboração de todos, né, que justamente as famílias dependem da nossa fraternidade, e nós estamos relacionando aqui alguns itens que são necessários para compor essa cesta básica, que é arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó, principalmente, né? Tem outros itens de produtos não perecíveis que estão a critério daqueles que querem colaborar. Posto isso, nós vamos então iniciando a nossa reunião de hoje, pedindo a todos que nesse momento se aquietem, cerrem os olhos, elevem os pensamentos até o alto. Vamos mentalizando a figura amável do nosso Mestre Jesus, que se encontra conosco, porque Ele mesmo disse: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Com certeza Ele está aqui conosco nesse momento, porque nós estamos confiantes, não só confiantes, mas também estamos necessitados sempre da presença de Jesus, porque sem a sua mão amiga, sem o seu direcionamento correto, nós não conseguiríamos vencer todas as dificuldades do caminho, essas dificuldades do nosso dia a dia, que se impõem justamente para a nossa evolução, para que possamos vencer os desafios e possamos crescer espiritualmente. E mercê ao nosso entendimento, né, que a doutrina nos traz, nós vamos juntos com Jesus, e especialmente amparados por Jesus e juntos com a espiritualidade superior, nós vamos vencendo essas barreiras, caminhando em busca da nossa evolução tão necessária para que possamos um dia aqui permanecer reencarnados, como o próprio Jesus nos colocou no Sermão do Monte, que os bons herdarão a terra, vocês herdarão esse planeta que se transformará num planeta de regeneração. Nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Vamos abraçando então carinhosamente, em espírito, esses nossos amigos que aqui se encontram, e envolvendo carinhosamente a nossa companheira Leda, que fará a palestra de hoje, cujo tema é Não Estrague o Seu Dia, né? É bastante pertinente, né? Nós não devemos estragar o nosso dia, devemos sempre fazê-lo feliz, e a Leda, mais do que ninguém, vai estar apta para nos transmitir esses ensinamentos. Que seja muito feliz. Segura para mim. Boa tarde a todos, queridos. É com muito amor e carinho que nós nos encontramos aqui para trazer mais uma mensagem do Evangelho de Jesus. E essa mensagem hoje, né? Não estrague seu dia. Quem traz para nós é o Chico Xavier, psicografando o espírito André Luiz. André Luiz, que nos traz o nosso lar e todas essas obras que nos conta da espiritualidade, ele traz para nós esse texto: não estrague seu dia. Então ele começa assim: você já experimentou alguma vez aquele amanhecer em que tudo lhe parece amargo? Acho que aqui ninguém provou desse amargor, né? Isso acontece com cada um de nós, com todos.
E André Luiz diz: só que esse amanhecer é vivido de maneira diferente por cada um de nós. Cada um vive de uma maneira. O dia começa igual. Às vezes amargo, mas cada um dá um bom dia, né? Apesar do dia amargo, e o outro diz: bom dia por quê? O que está de bom aqui? Não tem nada de bom. Então depende de como nós começamos o nosso dia. Mas o que é o dia? Ora, o dia são 24 horas. É aquele giro que a Terra dá em torno de si e que produz o dia e a noite, né? Então essas 24 horas são o nosso dia, né? Mas o que a doutrina espírita diz? Que somando dia a dia dá a nossa encarnação, do nosso nascimento até o nosso desencarne, né? Então, a nossa encarnação dia após dia. Por isso a recomendação do Espírito André Luiz, para não estragar, porque é um tempo muito precioso que nós temos, é um momento muito precioso. Então, somando esses dias, temos a nossa existência. Agora, esse dia da nossa felicidade, quando nós fazemos dele feliz, um dia feliz, ele passa muito rápido. Um dia de uma festa, de uma comemoração, de encontro com uma pessoa querida. A gente fala, nossa, mas passou o dia, eu não senti. Agora, quando esse dia nos traz alguma dificuldade, ele demora muito para passar. Ai, parece que não tem fim, não é assim? A gente passa aquele dia arrastando, ele fica pesado. Então, a gente vai percebendo que o tempo é muito relativo. Quando feliz, passa rápido. Com algum desafio, uma dificuldade, ele demora muito a passar. Então, qual é o objetivo maior do homem, espírito, e especialmente quando está encarnado? É a busca da felicidade, né? Então, nós vamos buscar felicidade, muitas vezes, eu vou buscar minha felicidade. Puxa, se eu tivesse isso, aí eu seria feliz. Poxa, se eu morasse num lugar diferente. Ai, se meus filhos fossem assim. Ai, se eu tivesse escolhido outra profissão. Ai, aquele cargo de chefia que eu tanto lutei por ele que eu não consegui. Se eu tivesse conseguido, aí seria a minha felicidade. Se eu tivesse uma projeção social, seria diferente. Então, eu vou buscando, né, felicidade, mas eu me perco, estragando os meus dias, buscando essa felicidade fora. E quando eu vou perceber, essa felicidade não está fora, ela está dentro de mim. Por quê? Porque os meus dias vão ser assim como eles têm necessidade de ser para mim. Então, basta eu fazer deles, dar o proveito, ter esse valor, esse peso que eu der para o meu dia. Se não começar muito bem, eu posso transformá-lo em melhor quando eu tiver o entendimento e uma compreensão. Então, e nessa busca fora, o que está dentro, eu deixo de perceber o que realmente importa para mim. Muitas vezes eu tenho tudo, naquela busca eu tenho tudo de fora. Quantos casos que a gente vê que se tem tudo, tem dinheiro, tem poder, tem fama, tem beleza, tem juventude e não é feliz. E não tem a felicidade que busca. Porque está buscando fora. E falta, a alma está triste, a alma adoece, né? Então, quantos casos que a gente tem de artistas, de projeção, de milionários, do jet set internacional, tem tudo. E, no fim, quantos acabam se suicidando, porque é um vazio tão grande, existencial. Ontem, durante a aula, lá no André Luiz, nós estávamos lembrando até do Robin Williams, né? Que ele tinha tudo, ele dizia, a coisa mais triste da vida é você perceber que tem tudo cercado de pessoas e você está só. Então isso é a nossa alma que nós temos que abastecer, não fora. Então tem uma técnica muito interessante que a psicologia nos mostra, de uma perguntinha assim, e se você não estivesse aqui a semana que vem? Não estivesse aqui no planeta? Que você fosse morrer na semana que vem, para ser assim, curta e grossa, né? Você fosse morrer a semana que vem, não estivesse aqui. Será que nós mudaríamos alguma coisa? Será que essa relação do poder, do dinheiro, da saúde, será que faria diferença
será que nós não inverteríamos alguns valores desses e colocaríamos prioridade aonde nós colocamos esse nosso objetivo? Lá embaixo. O último é buscar Deus, é ter paz de espírito. Se você não estivesse aqui, a semana que vem, não é nem amanhã, a semana que vem que dá tempo ainda, né? Então, nós mudaríamos muito. Então, se fala assim que a causa dos moribundos, no momento da morte, aquele que está para partir, o que mais tem de remorso, o que mais remói nesse momento da partida é as lágrimas que deixou de secar. São as dores que ele podia ter consolado, não consolou. Por quê? Os abraços que poderia ter dado, não deu. Porque tudo aquilo de material que ele conseguiu conquistar durante essa vida vai ficar aqui. O carro está na garagem, a casa fica aí. A saúde, do jeito que ele estiver, ele vai partir para outra vida. Então, a gente volta à pergunta: e se eu não estivesse aqui a semana que vem, eu melhoraria os meus dias? Eu não digo a semana que vem, mas semana, como nós falamos, uma reunião de dias é uma encarnação. E de semanas, então, menos ainda, né? Então, semanas e semanas, vai a nossa encarnação. Então, está passando. E se a gente não faz alguma coisa, se nós não aproveitamos, ela escorre pelo meio dos nossos dedos. Porque o tempo passa e a gente continua tal e qual. Não modifica. E o nosso objetivo da reencarnação é justamente essa modificação, é essa melhora, é esse compromisso com o Pai de amor, de voltar para a espiritualidade melhor do que nós chegamos. Então, assim que nós não podemos estragar os nossos dias. Lá no Evangelho de Jesus, a gente encontra uma advertência do nosso mestre amado. Jesus diz o seguinte: a cada dia o seu cuidado. Nós nos preocupamos com tantas coisas que podem acontecer no futuro, nos preocupamos com tantos detalhes mínimos. E se nós não estivéssemos aqui a semana que vem? É uma pergunta que é terapêutica, que a gente tem que parar e refletir muito nisso, para refletir sobre esses valores, se possível mudá-los, mudar a sua escala de valores, colocar em primeiro lugar a nossa paz, aquela sensação de dever cumprido, as advertências de Jesus, do amor, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse. Porque nesse momento da partida, que cada um de nós vai ter o seu tempo, vai chegar. Hoje a Clélia chegou aqui, estava contando a história da morte, né, Clélia? Que a morte chega para buscar um homem e ele se disfarça, né, Clélia? Essa história que ela contou hoje. Ele se disfarça, deixa a barba crescer, põe o cabelo de outra cor. E ela chega e fala: não, mas eu vim buscar fulano. Aí fala: mas fulano não está. Ah, não está? Então não vou perder viagem, eu levo você mesmo. Então, assim, vai chegar o nosso dia, não vai ter desculpa. Mas a gente precisa estar preparado para esse dia com essa paz que nos abastece. Sem remorso, sem preocupações materiais, que tudo fica aqui. Não que não precisemos cuidar das nossas coisas materiais. Nós temos essa necessidade porque estamos encarnados. Precisamos nos alimentar, nos vestir, termos a nossa moradia. Temos a necessidade, temos que há essa busca material também. Mas não esquecer que esse material é temporário, isso que nós não podemos. Então, quando Jesus fala que a gente se acalme a cada dia seu cuidado. Olhai as aves do céu, Jesus diz no Evangelho. Não semeiam nem ceifam, mas o Pai as provê das suas necessidades. Então, se o Pai faz isso com uma ave, imagina com nós, seus filhos. Nós que temos o seu DNA. O que Ele não faz por nós? Tudo aquilo de que nós necessitamos. Às vezes a gente erra um pouco, a gente pensa que o Pai vai fazer o que nós queremos, mas não é bem assim. Ele faz tudo aquilo que nós necessitamos, porque pelo seu amor, Ele está preocupado com o nosso crescimento espiritual. Então, quando Jesus fala isso, não é para largar tudo, para abandonar e deixar, como é que fala? E deixar o barco à deriva. Não, não. Cuidar sim das nossas coisas, mas dar os seus devidos valores.
né? Para o material e para o espiritual também, que é muito necessário, né? Então, essa exortação de Jesus das aves é a nossa prova de confiança e de fé no Pai, que Ele não nos abandona em momento algum. Então, se André Luiz diz, para não estragarmos o nosso dia, nós temos que pensar, onde que nós começamos o nosso dia? Tem irmãos nossos que começam ao relento, que sequer tem aonde começar um dia, tem um teto para começar. Estende um papelão ali na rua, agora o inverno que está chegando, é ali que eles ficam. Outros têm um abrigo, mas estão num leito de dor, num hospital. Começa o dia dessa maneira, né? Com uma doença que não sabe que desfecho que será dado. Mesmo assim, a misericórdia de Deus, porque cada um desses irmãos passa por um processo educativo. É uma necessidade de educação e de valorização do que lá atrás não foi valorizado. Aquilo que eu recebi do Pai em algum momento e que eu não valorizei, eu preciso de uma experiência para valorizar, para dar valor àquilo. Então eu volto de uma outra forma, ou com a saúde, ou com a parte financeira, a família que eu tripudiei na vida passada, que eu não valorizei, os dias que eu fiz daqueles que conviviam comigo infelizes, estraguei o dia deles. Então eu preciso experienciar isso educativamente, não punitivamente. Porque a lei de Deus é do amor, da educação, do crescimento, nunca de punição. Então, nós que já temos essa bênção de Deus, de amanhecer no nosso lar, com os nossos familiares, Jesus dizia que o lar é um templo. Por que será que Jesus diz isso? A gente dizia não, Jesus diz, porque ele é atualíssimo. O lar é um templo. Porque é ali que está o nosso relacionamento de que nós necessitamos. Ali que nós experienciamos o amor. Ali que começamos os nossos dias. O que nós fazemos dos nossos dias ali nos nossos lares? Nós sabemos que as posições se invertem. Hoje eu sou dotado, por exemplo, de autoridade no lar. Eu falo, a minha voz tem que ser ouvida e os outros obedecidos. E não precisa esperar... Chiu, você não fala nada. Não somente nessa encarnação, né, como em próximas, essas posições se invertem. Né? Hoje eu digo, amanhã eu ouço. Hoje eu sou pai, amanhã eu serei filho. Então essas posições familiares vão se invertendo, não é? Então obedece. Tá vendo? Ele tá esperando. Está esperando ali, ó. E os espíritos dizem que esse nosso relacionamento íntimo, né, que naquele lar, ele adormece, ele desperta a nossa memória adormecida, aquele esquecimento do passado, da reencarnação. Então eu tenho aquelas reminiscências, eu vou lembrando na convivência, né, as simpatias, aquelas que ainda não são simpáticos, mas que estão ali para se tornar. Então eu vou lembrando disso. Agora, tenho que ver também nessa convivência, também buscando no Evangelho de Jesus, que são os doentes que precisam de médico. Os doentes. Então, quem precisa da minha ajuda, do meu auxílio? Justamente aquelas crianças espirituais que Jesus fala, deixa vir a mim. Então, aqueles que estão próximos a nós, não por acaso, porque quem não precisa da nossa ajuda, não se aproxima de nós, sabia? É uma lei divina, é uma lei de amor de Deus. Então, aqueles que chegam, porque cada um de nós tem alguma coisa de bom para oferecer. Por isso que se aproxima de cada um de nós. Então, esse deixai vir a mim, por que vem todos a mim? Porque é muito fácil conviver com aqueles que não têm necessidade. O mais difícil são aquelas crianças espirituais, que às vezes têm 60 anos, às vezes 50, 40, né? E que são crianças espirituais que não entendem a lei de Deus e que precisam de mim. E Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. E esses pequeninos ao nosso lado,
o Pai está colocando estrategicamente para que nós possamos auxiliá-lo, não para que eles nos desequilibrem. Aí o processo é o contrário, para que nós os auxiliemos, né? Então, nós vamos nos preocupando, assim, no nosso dia a dia, nas nossas atribulações. Quantas vezes nos preocupamos com as guerras? Hoje em dia se fala, né? Um ditador equivocado que aponta um míssil para cá, que pode explodir a terra, outro governante que a maioria não deposita a mínima confiança nele, que nos traz um certo receio. A gente preocupa que pode estourar uma guerra. Realmente, a guerra é do homem, é da inferioridade do homem, ainda o Livro dos Espíritos diz, né? Disseram para Allan Kardec. A guerra faz parte da inferioridade do homem. Mas nós, aqui encarnados, medianos, nos preocupamos com essa guerra externa, com essa guerra que dizima milhões de pessoas, com mortes, né? Com substâncias químicas, enfim. E as nossas guerras íntimas, internas? As nossas guerras nesse templo que deveria ser de amor nos lares, né? Quantas vidas são dizimadas? Porque, às vezes, uma vida é dizimada não só com a morte física. Quantas vezes Joana de Ângeles, espírito, diz que nós matamos em vida, matamos aqueles que estão do nosso lado, porque nós matamos a alegria de viver, nós conseguimos matar a sua esperança, nós conseguimos matar, estragar os seus dias, matando aquele tempo precioso que é a encarnação. E não é com arma, não é com arma química, não é com canetada que um presidente dá equivocadamente, não é assim. Nós matamos, às vezes, com palavras amargas, dirigidas de uma forma, assim, cruel. Às vezes é mais afiada que uma faca, né? Às vezes a faca faz um corte e dói físico. Às vezes uma palavra, ela faz um corte na alma. É uma dor moral. Palavras, atitudes, às vezes olhares. Querem mais que você receber um olhar de desprezo? Não precisa, às vezes um xingamento não dói tanto. Quando alguém te fala alguma coisa, nem te afeta tanto quanto um olhar de desprezo. E muito mais que isso, às vezes, que nós fazemos e achamos que não acontece nada, o nosso pensamento. Às vezes nós guerreamos, estragamos, às vezes, o dia de muitas pessoas com o nosso pensamento. Ai, Leda, mas ele nem sabe o que eu estou pensando. Ele nem sabe, mas o pensamento é uma matéria tão poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. O pensamento de uma mãe dirigindo ânimo para um filho, saúde, vitória, que as coisas dê certo. Dá certo ou não dá? Protege ou não protege um filho? Agora, uma outra mãe que fala, você é um burro, o incompetente, você não vai dar nada na vida. O que acontece? Via de regra com essa criança. Realmente não vai dar nada. A gente na escola, né, Maria Helena, a gente tinha problema com os alunos e chamava, claro, primeira providência, a gente tentava, não conseguia, chamava os pais. A hora que chegava um dos pais, a gente falava, ele é muito bom, tá tudo certo. O problema não é ele. O problema não é ele, né? E a gente percebia o que você faz, o que você passa. Exatamente. Você constrói ou você destrói. A gente tem um poder muito grande. Isso eu estou falando de mãe, mas isso de amigo, de companheiros. Nós temos essa energia, essa força muito grande. Então, os espíritos dizem que o amor é essa essência divina, olha o que eles dizem, presente no coração de todos os homens, não é de alguns, de todos. Esse é o DNA de Deus, que todos têm, mesmo que em estado latente. Olha o que eles falam, às vezes essa semente não germinou ainda, mas esperando a oportunidade de germinar, de crescer, de florescer. Às vezes ela não germina numa encarnação. Às vezes esse espírito que não desenvolveu o amor, ele passa para a espiritualidade dessa mesma forma. E ali vai agir, vai continuar agindo no mal. E o que acontece? A divindade espera o momento certo. Espera o momento certo e numa reunião
na espiritualidade, sabe isso que ele fala dessa essência divina presente em todos os corações? Alguma sensibilidade, alguém, em algum momento da sua trajetória espiritual, em alguma das encarnações lá atrás, teve um amor na vida. Sempre teve. Geralmente o que a gente percebe é um amor de mãe, ou uma companheira que foi muito querida. Então, nesse momento, a espiritualidade traz aquela pessoa que foi muito querida lá no pretérito e que o sensibiliza agora. E que, às vezes, a presença, a emanação, a irradiação, a energia da pessoa, da presença ali, consegue, às vezes, reverter esse quadro de maldade. Estou falando de espíritos que chefiam, vamos dizer assim, quadrilhas espirituais, passando daqui para a espiritualidade. Então a gente vê a energia poderosa do amor, a força que tem o amor, né? Então, saber que se existe isso na espiritualidade, conosco a mesma coisa. O amor faz milagres, as pessoas queridas que estão do nosso lado, né? Lembrando sempre que Deus nunca coloca um fardo mais pesado do que os nossos ombros podem suportar. A gente sempre gosta de lembrar da história da lagarta, né? Que a lagarta, ela precisa, para se tornar borboleta, fazer aquele esforço dentro do casulo, para poder romper o casulo. E a hora que ela rompe o casulo, ela está com as asas fortes e alça voo. Mas, se o homem corta o casulo, ela rasteja o resto da vida. Então, se Deus, como a gente sempre pede nas orações, me tire isso do caminho, reverta esse processo, faça isso, vai ser, mal comparando, o homem com a tesoura cortando o casulo do lagarto. Deus não pode cortar nosso casulo, nós precisamos fortalecer as nossas asas, né? Então, por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer e o mal sofrer. Porque, às vezes, o mesmo processo, alguns tiram de letra e outros fazem disso uma tragédia e estragam quase todos os dias em totalidade da sua existência, né? Então, conta-se que na construção de uma catedral, né, tinha um operário muito revoltado, trabalhando, esbravejando, xingando. Aí foi perguntado para ele, mas o que você está fazendo? Você não vê o que eu estou fazendo? Estou carregando pedra. Isso aqui é trabalho de um animal. Isso não deveria ser feito pelo homem. Deveria ser um animal que está fazendo isso, né? Muito bem. Passado, viu outro operário fazendo o mesmo trabalho, carregando as mesmas pedras. E foi perguntado para ele, o que você está fazendo? Ele vinha cantarolando, todo feliz. O que você está fazendo? Ah, eu estou ajudando a construção de uma catedral, que vai ser muito linda no futuro. A diferença do nosso comportamento, da nossa postura, né? Então, Jesus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Não torne seus dias infelizes. A negatividade, ela te bloqueia. Essas construções mentais para o lado negativo, nós fixamos. E isso é uma questão, não é nem de evolução, é de educação. Nós temos que nos educar a nossa mente, não para esse lado negativo, mas reverter o pessimismo em otimismo. Quem nunca fica pessimista? É impossível, não existe, né? Se a gente tem no Evangelho que Jesus chorou, imagina nós, né? Então nós temos momentos de pessimismo, mas a nossa responsabilidade é reverter, é não deixar esse pessimismo se instalar, não estragar esses momentos da nossa jornada, né? Então, sempre pedindo força, fazendo uma prece antes de sair de casa. Quando eu saio de casa pela manhã, o que eu faço? Eu me alimento. Eu tomo pelo menos um cafezinho preto, alguma coisa, para eu poder sair de casa. Não é assim que eu faço? Eu alimento o meu corpo. Porque se eu não alimentar o meu corpo, eu saio de casa, se eu não como nada em jejum, o que parece? Que eu não vou para o trabalho, que eu vou para o laboratório fazer um exame de sangue. Não é assim? A gente sai, né, para o laboratório e não sai muito feliz, né, para fazer um exame. Mas é isso. Então eu alimento o corpo. E a alma? Será que a minha alma sai de casa alimentada?
através de uma prece, de um pedido de força, de um pedido de proteção. Quanto que nós precisamos de uma proteção, de ter esses bons amigos ao nosso lado. E eles só podem chegar se nós abrirmos as portas da alma para eles, ou seja, essa conexão mental que eles chegam até nós. Então, esse pensamento ligado no alto, ele já vai diluindo esse pessimismo que anda na sociedade e que os espíritos têm nos comunicado, até nas redes sociais, pedindo tantas orações, que nós oremos, que nós vibremos pelo nosso planeta, especialmente pelo nosso país, né? Jesus está no comando, os espíritos estão atuando, mas nós precisamos de dar esse material que eles usam para essa energia, esse material que é a nossa vibração, para que eles possam atuar na forma do bem. Então, nós somos construtores, todos juntos, encarnados e desencarnados, melhorando esse processo. Agora, tem uma coisa interessante que eu trouxe do Papa Francisco. Olha só, falando dos dias e da família, dos nossos dias em família. Papa Francisco. Família, olha como ele define, é um grupo de pessoas cheio de defeitos, que Deus reúne para conviver com as diferenças. Desenvolver a tolerância, respeito, perdão, paciência, gratidão, dever e limites. Aprender a amar, principal objetivo, aprender a amar, fazendo ao outro o que gostaria que nos fosse feito, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Estamos onde necessitamos. Papa Francisco. É doutrina espírita? Evangelho de Jesus. Parece o Chico falando. Papa Francisco. Eu falei, gente, é Chico Xavier falando. Não é? Doutrina espírita. Papa Chico. Não é? E nós aqui, cada um de nós, temos o nosso papel. Jesus nos ensinava, o Papa é direto, né? Jesus nos ensinava por parábolas. Ele conta aquela da figueira seca, que é interessantíssima, que cabe muito bem aqui, né? Daquele lavrador que tinha nas suas terras, na sua vinha, ele tinha uma figueira. Então, o homem foi uma temporada colher o fruto, não tinha fruto. No seguinte, não tinha fruto. Na terceira vez, não tinha fruto. Então, o que o senhor da vinha falou para o lavrador? Corta essa figueira e atira ao fogo, porque ela não dá frutos, né? E ele falou, não, o senhor me permite, eu vou revolver a terra ao redor, vou adubar, e se na próxima temporada ela não der frutos, aí sim eu corto e atiro ao fogo. Parábola de Jesus. E aí a gente vai estudar essa parábola. A gente vê que a vinha é o mundo que nós estamos. O Senhor da vinha é Deus que nos coloca, né, aqui. E a figueira é cada um de nós. A figueira é cada um de nós. Algumas dão frutos, outras não. O lavrador é aquele que pede para o Senhor da vinha mais tempo, que ele vai revolver a terra. São os bons espíritos, Jesus como lavrador de Deus, que vai revolver a nossa terra, nos adubar. Como que ele revolve a nossa terra e nos aduba? Através dessas lições que nós estamos tendo, do Evangelho, nos dá força. Se ainda assim a gente não aprende e não frutifica, o que nós vamos fazer? Aí não tem aí não vai ter nenhum lavrador que justifique a nossa estada. Então, nós não podemos mais fazer o papel da figueira seca. Nós temos obrigação de dar frutos, porque esses frutos nós temos recebido em abundância, que é o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus, né? Então, é a nossa hora do nosso desenvolvimento ético-moral. O desenvolvimento tecnológico, científico está aí para todos. O ético-moral, cada vez mais, nós temos que frutificar esses frutos do Evangelho de Jesus, né? Então, dizem os espíritos que as coisas que nós temos materiais, elas foram feitas para serem usadas. E as pessoas amadas. As coisas usadas e as pessoas amadas. Olha, lembra lá no começo? E se você não estivesse aqui a semana que vem? Quando nós usamos as pessoas, não é? Usamos as pessoas
e amamos as coisas, então a nossa ordem está invertida. Alguma coisa está errado aí que não funciona. E para encerrar, palavras de André Luiz, como ele coloca literalmente no texto. Não estrague seu dia, André Luiz. A irritação não soluciona nenhum problema. As contrariedades que passamos nos nossos dias não alteram a natureza das coisas. Nos contrariamos e continuamos. Os desapontamentos não fazem o trabalho que somente o tempo conseguirá realizar. Ah, eu queria isso agora, mas é o tempo que vai realizar. O mau humor não modifica a vida. Bom dia, por quê? O que tem de bom hoje? Aí não vai ter mesmo, né? A dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre bons e maus. A tristeza não ilumina nenhum caminho. O desânimo não edifica ninguém. E as lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da própria felicidade. Não adianta sentar e chorar. Tem que suar, temos que fazer. E, finalizando, as reclamações, ainda mesmo que afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não reclame. André Luiz. E assim, queridos, os nossos dias preciosos têm que ser transformados em alegria e, acima de tudo, gratidão, que é a responsabilidade que nós temos, que Deus nos quer alegres, atuantes, frutificando e felizes, acima de tudo. Né? Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com suas bênçãos. Então, chegou o momento de vocês participarem, né? Alguma colocação, uma pergunta? Vamos começar, né? Oi, Lido. Eu terminei de ler um livro agora, que é Psicografia, do André Luiz. Acho que você até leu, Eu já li, Futuro Espiritual da Terra. E eu achei muito interessante que, num dos últimos capítulos, eles falam assim, que as pessoas estão esperando por grandes apocalipses, né? A Terra revolvendo, né? O planeta chupão, né? Tudo isso. E, na verdade, esse apocalipse, vamos dizer assim, vai acontecer dentro de cada um, né? Então, é o momento de escolha de vou melhorar ou vou continuar sendo do jeito que eu estou, ou por comodidade, ou por preguiça, ou por medo, né? Porque, às vezes, é um pouco de medo de mudar. Ou vou realmente, né, me modificar, começar a mudança dentro de mim. É isso que vai mudar o planeta, né? A mudança de cada um de nós. Né? Exatamente. Isso mesmo. Esse livro é maravilhoso, né? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Boa tarde, Leto. Oi, Vladimir. Não recordo o nome agora, mas eu sei que é um cineasta bem famoso, né? Aí um dia parece que ele abriu onde ele trabalhava, né? E foi descoberto uma parede enorme. Ele escrevia vários roteiros, filmes, né? Aí ele estava escrevendo um, né? E aí eu sei que quem foi entrevistado falou: mas por que tem só um quadrinho ali no fim, né? Aí ele colocou que era o fim da história. Tinha 2 quadrinhos, 2 fins, né? Aí o cara falou: mas você começa o filme pelo fim? Ele falou: sim. Ele falou: porque aí eu sei como vai acabar. Ele falou: sabendo como vai acabar, eu vou voltando para trás e vou construindo. Aí perguntou por que ele fazia isso. Ele deu o exemplo de Deus. Ele falou: Deus sabe o teu final. Exatamente. Ele falou: agora ele te dá o livre-arbítrio para você construir a tua história. Então, se você fizer uma história, assim como você colocou, né, os teus dias bons, esquecendo, sendo grato, sendo coisa e tal, teu final vai ser bom. Então, agora, se você tomou a decisão de tudo errado, contestar tudo, não ter gratidão, né, aquela coisa de sofrência mesmo, o teu final, infelizmente, você vai ter que voltar para aprender a lição. Com né? certeza. Então, ele colocou isso, quer dizer, então e na vida realmente é mais ou menos isso, né? A oportunidade é dada para nós escrevermos o roteiro, né?
o final realmente tá lá. A gente sabe, inclusive, quando a gente vai aprendendo, a gente sabe disso, né? Que já tem 2 finais previstos. Né? Um que você vai evoluir, ou outro que você vai voltar para reaprender, né? Então é você que toma essa decisão. Por isso que é muito importante mesmo fazer o que você colocou aí muito bem. Obrigada, meu Vladimir. Ontem a gente estava estudando na aula a causa das aflições, né? Esse texto do Evangelho, a causa das aflições. E quantas vezes nós nos afligimos, né? Como a gente estragamos nosso dia por alguma coisa que a gente acha que vai acontecer e não acontece. E acontece de uma forma diferente, se reverte isso, né? Então, às vezes, e isso que a gente fala, olha, a Kardec, Jesus fala do amor, Kardec fala do amor e da instrução, amai-vos e instruí-vos. Então, a gente vai percebendo que hoje, pela nossa evolução, né, a nossa evolução do homem, do entendimento, a gente percebe que passa essa instrução pela nossa educação espiritual. Então, cabe a nós querer sofrer ou não. Né? Os fatos estão aí, depende de como a gente encara e o peso que dá para cada um deles. Né? Se você der um peso muito grande, a coisa fica realmente... Tem gente que dá à vida um peso grande. Né? E a gente olhando de fora é interessante, porque quem está dentro, não percebe, quem está experienciando aquele processo não percebe, mas você que está fora, você fala, não tem necessidade desse sofrimento. Você percebe que a lição que está aprendendo, passando por aquele processo educativo necessário, né? Precisa passar por aquilo, não é você que precisa passar, ele precisa passar, você auxilia da maneira que você pode, que às vezes o outro nem aceita esse auxílio, mas é uma questão de educação, de compreender. Essa educação de você dar esse enfoque positivo para a vida, de gratidão, como nós dissemos, né? E de felicidade, que Deus nos criou para o amor e para a felicidade. Bom, muito obrigado, Leda. Foi muito útil, né? Suas palavras foram úteis, foram muito úteis. Não, absolutamente. Bom, aí vamos deixar esse capítulo para mais tarde, né? Então, nesse momento assim, né, que nós estamos vivenciando um momento de paz, de alegria, né, a descontração tão importante, né, em temas bastante sérios e que nos trazem tantos ensinamentos. A descontração também faz parte, né, a alegria, esse momento assim que nós podemos nos confraternizar verdadeiramente em nome de Jesus. E depois de aprendermos bastante, né? Sempre aprendemos, né? Nós somos aqueles que têm que reaprender sempre. Nós temos que rememorar, como Joana de Ângeles nos adverte. Nós nos distraímos e nós esquecemos de como proceder e como nós devemos atuar como verdadeiros irmãos. E assim nós vamos agradecendo a Jesus essa oportunidade, a espiritualidade, agradecendo a esses guias protetores, esses amigos que aqui estão sempre nos amparando. E não só agradecendo, nós vamos também doando, porque doar também é uma forma de sermos fraternos e agradecidos a Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos. Vamos agradecer em forma de amor dessas vibrações que vamos fazer nesse momento. Vibração é pensar com amor e dirigir os nossos pensamentos naqueles locais, daquelas pessoas a que nós desejamos. A primeira vibração que nós vamos fazer nesse momento é para esse nosso planeta Terra, para que seja envolvido de muita luz, de muita paz, colocando nessa psicosfera todo o nosso amor, porque é assim que Jesus nos determina como governador planetário. Vamos vibrar. Vamos vibrar também pela paz entre as nações, para que nosso amor possa contribuir para isso,
nossos bons pensamentos, nossas boas vibrações. Vamos vibrar. Vamos também vibrar para o nosso país, a pátria do Evangelho, para que nosso amor possa transformar essa nação numa nação de paz e de amor e de fraternidade que tanto necessitamos. Vamos vibrar por ele, por esse nosso país. Vamos vibrar também por todos aqueles que sofrem nesse momento, independente de onde estão, nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Vamos vibrar por eles, que são nossos irmãos. E vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão ali, conforme foi colocado na explanação de hoje pela nossa companheira. É o nosso templo de amor, onde necessitamos da compreensão, da paz, da harmonia e da tranquilidade. Vamos vibrar. E finalmente vibrando pela nossa casa do caminho, pelo nosso local de aprendizado, de confraternização entre nós, irmãos encarnados e desencarnados. Nosso templo de portas abertas, vibramos por ela também. E assim, queridos companheiros, agradecidos que estamos por tudo, nós vamos encerrando essa nossa reunião. Não sem antes, como a espiritualidade nos orienta sobre a prece, não só pedir, não só louvar ao nosso Criador, mas agradecer por tudo. Muito obrigado, Deus, nosso Pai Criador. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos queridos da espiritualidade que tanto nos amparam. Graças a Deus. Agora nós vamos aguardando, né, o momento dos passos.